Glória a Deus. Amém, irmãos? Graça e paz. Como é que vocês estão? Amém? Teu amém tem que ser mais forte hoje. Por causa da máscara, né? Teu amém tem que ser mais forte. Como é que vocês estão? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ofertar? Você tem a oportunidade de ofertar. Nós temos um gasofilaço aqui na frente, temos um ali atrás, temos outro aqui atrás. E quem quiser ofertar na maquininha de cartão, nós temos ali atrás a maquininha de cartão. Amém? Fique à vontade, você tem a liberdade de ofertar na casa do Senhor. Aleluia. Antes de nós entrarmos aqui, eu queria deixar alguns avisos. Irmão, semana que vem, nós vamos ter ceia nos 3 dias. Tá? Nós vamos ter no sábado à noite, às 8 horas. Nós vamos ter no domingo pela manhã, às 9h30 da manhã. Nós vamos ter no domingo também, às 19 horas. E a nossa lotação aqui é poucas pessoas que a gente pode receber nesses dias, pela segurança que foi nos passado. Então, procurem nos dias que você for vir, procura, tem a pastora Rafaela que está com a lista ali, já dá o nome, e aquele que der o nome, por favor, venha, tá? Venha, não desista, porque senão, olha, de lugares que nós está sobrando hoje aqui, pessoas que confirmaram que viriam e não vieram. Então sejam sinceros, honestos. Amém? Meditem em Mateus 5,37. O que diz lá? Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então sejam sinceros quando dizem eu vou. E venha, porque senão a gente poderia estar acolhendo outras pessoas. Teve mais pessoas que nos procuraram, que a gente falou que não poderia vir, porque já estava com as vagas preenchidas. Então, venham, por favor, senão você toma o lugar de outro, que poderia estar aqui. Então, sábado que vem, Santa Ceia, às 8 horas, às 20 horas. Domingo pela manhã, às 9h30. E domingo à noite, às 19 horas, também, a Santa Ceia do Senhor. Então, venham. Dê o seu nome ali já. E eu queria também deixar um aviso que na quarta-feira nós vamos estar falando sobre propósito. Descobrindo o seu propósito, ou descobrindo o meu propósito. Por que você nasceu? Por que nós nascemos? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a minha missão? Eu sou fruto do acaso? Eu só estou existindo? Ou eu estou realmente respondendo para aquilo que Deus me enviou? Então, na quarta-feira nós vamos estar falando sobre propósito. E no domingo nós vamos estar dando continuidade também. Então, 2 dias. Quarta-feira às 8 horas e domingo às 9h30 da manhã. Nós vamos estar falando sobre propósito. Então, quem tiver interesse, já procura a pastora Rafaela ali, que ela está anotando os nomes. Amém? Traga um caderno, quem for vir, traga algo para anotar. Aliás, todos os cultos, tragam porque o nosso culto não é normal. Amém? Ele não é normal, então você precisa anotar algumas coisas. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Vamos ler 2 textos. Eu queria que você abrisse em Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. Quem leu a Bíblia hoje? Quem não leu vai ler agora. E vai ser bastante que nós vamos ler, amém? Para nós construirmos aqui um entendimento. Êxodo 19. Êxodo 19. Diz assim: No terceiro mês, quando os filhos de Israel
quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai, porque havia partido de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai. E tinham acampado no deserto, e ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó, e falarás aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha. E sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés veio e chamou os anciões do povo, e colocou diante da sua face todas essas palavras que o Senhor ordenara. E todo o povo respondeu unido e disse: Tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés retornou ao Senhor com essas palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e creia em ti para sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e faze com que lavem suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos nessa noite. Toda honra, toda glória, toda majestade seja dado a ti. Nós cancelamos nesse ambiente tudo aquilo que tenta impedir aquilo que o Senhor tem para liberar sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Nós cancelamos nessa cidade tudo aquilo que tenta impedir o teu agir nessa cidade. Cancelamos agora. Que o teu reino venha, a tua glória se manifeste e as famílias, as pessoas sejam alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Tome seu assento. Glória a Deus. Eu li até o versículo de número 11, Êxodo 19, e eu queria falar algo que passa despercebido nesses dias. Talvez você já sabia ou você se lembrou, talvez você se esqueceu, nem se lembrou do que está sendo falado nessa semana, nesses dias. Essa semana que se passou. Semana que se passou, ela é comemorada em Israel, a festa das semanas. Então o judeu ele comemora hoje a festa das semanas, que o seu nome é Sukkot. Esta festa das semanas que para nós é Pentecostes, colheita. E eu queria falar um pouquinho sobre essa passagem. Eu queria fazer um paralelo entre Êxodo 19, que nós lemos, com Atos, capítulo 2. Então, para quem não conhece, nós aqui entendemos que é festa Pentecostes, festa da colheita, e isso é realmente o significado. Mas uma coisa que talvez você não sabia, que eu queria falar para você, que hoje também se comemora o dia em que Israel recebeu os mandamentos. Essa semana é a semana que Israel recebeu os mandamentos. Quando Moisés subiu ao monte e recebeu os mandamentos do Senhor. Então se comemora o dia ou a semana da Torá. A semana onde Moisés teve um encontro com o Senhor e recebeu os mandamentos. Então nós temos aqui festa das semanas, a colheita, mas nós também temos, os judeus comemoram a festa onde eles receberam
os mandamentos. E essa passagem, se você parar para observar, Êxodo capítulo 19, e você fazer um paralelo, depois você pode buscar mais em Êxodo 34, e você começar a analisar Êxodo, esses dois capítulos, comparando com Atos capítulo 2, você vai ver que aqui nesse momento também houve um Pentecoste, aonde voz, relâmpagos, o Senhor ele se manifestou de uma forma poderosa nesse dia. Para quem não sabe, existe uma escala de níveis de pecado, aonde Israel ela estava chegando ao 59º, ela estava chegando no 59º, estava quase que irreversível a situação desse povo, deles se voltarem para Deus. Estava prestes a acontecer como aconteceu com Sodoma e Gomorra. E nesse período, Deus, ele entrega então os mandamentos a Moisés, e aonde houve uma retratação, onde houve algo que Israel foi liberta, ou seja, foi anulado. Tudo aquilo que eles estavam praticando zerou a conta, é como se estivesse zerado a conta. E a partir daquele momento eles passariam agora a viver uma vida santa em Deus. Então até a peregrinação que eles vieram vindo desde a saída do Egito, eles vieram vindo do deserto, veio. Essa peregrinação até a chegada do Sinai foi aonde eles tinham um nível de pecado que eles estavam vivendo, chegou a tal ponto que Deus então resolve trazer essa revelação da palavra e zerar a conta. Para você pensar um pouquinho. Estão comigo? Estão conseguindo entender? Amém? E essa conta foi zerada, e a partir desse momento Israel começa a ter experiências profundas com Deus. E esse momento que Deus veio e falou no Monte Sinai, falou com Moisés que o monte estremeceu, que houve relâmpagos, fogo também houve, foi um momento também parecido que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Quando Deus manda escrever nas pedras, ou quando Ele escreve com o seu dedo nas pedras, pedra simboliza dureza. Dureza. Por que então Deus manda, ou seja, porque é escrito nas pedras? Simboliza dureza do coração. Deus escreve nas pedras. E a partir desse momento, o povo ele diz que fariam o que Deus estava ordenando para fazer. É isso que nós lemos aqui. Mas depois nós conhecemos a história que eles se desviaram do propósito de Deus. Mas nesse momento que eles estavam recebendo os mandamentos, houve um Pentecoste, houve um avivamento, houve algo poderoso acontecendo neste exato momento. Em Êxodo 19. Amém? Êxodo 19, Êxodo 20. Nesse momento eu estava vendo o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. E eu queria parar para fazer esse paralelo com Atos 2. Aonde também línguas repartidas como de fogo pousaram sobre a cabeça daqueles homens, daquelas pessoas que estavam vivendo ali na festa das semanas. E essa responsabilidade, ou seja, essa
carta, esses mandamentos que Moisés recebeu e passou para o povo, era uma carta de casamento com Deus e Israel. Então, quando Moisés recebe esses mandamentos, é como se dentro desse mandamento era uma carta de Deus entre Deus e Israel. Era um casamento entre Deus e Israel. Um casamento estava sendo realizado ali. A partir daquele momento, a partir dessa data, é como se Deus estivesse casando com Israel. Na saída do Egito e a peregrinação, nós entendemos que estava sendo formado, ou a criação do judeu. Na saída do Egito, pós-Páscoa, que eles estão saindo de lá, está sendo formado o povo. Quando eles recebem os mandamentos de Moisés, eles estão recebendo a revelação. Amém? Eles estão recebendo a revelação. E na festa dos tabernáculos, ou na festa das tendas, eles estão recebendo a redenção. Então são 3 festas importantíssimas, que são festas de Deus. Não são festas dos judeus, são festas de Deus. Eles receberam, eles foram formados, eles receberam a revelação e eles receberam a redenção nessas 3 festas, até a chegada do Sinai. Formação, criação, redenção, criação, revelação e redenção. 3 coisas. Essas 3 festas, que é a Páscoa, que é a festa das semanas, e a festa dos tabernáculos, fala de criação, fala de revelação e fala de redenção. Essas 3 festas são festas que falam nesse sentido. E Deus estava então, o povo estava sendo criado, já estava criado, e agora eles recebem uma revelação, uma carta de Deus, os mandamentos de Deus, como eles deveriam proceder, como eles deveriam andar, como deveria ser a vida deles, o que eles tinham que fazer. E ao mesmo tempo eles recebem também a redenção, ou seja, apagado aquilo que eles tinham cometido, foi zerado, a conta deles foi zerada. Estão comigo? Só que depois você conhece a história do que foi acontecendo durante todo o percurso de Israel, que ela se desviou. Teve uma passagem também que Deus deu carta de divórcio a Israel, depois resgatou novamente, e assim a gente vai conhecendo a história de Israel. Mas eu quero que você entenda algo, que este casamento entre Deus e Israel, ele não terminou. Ele continua. Amém? Ele continua. E nessa passagem que nós lemos, a voz de Deus, ela é tão poderosa que o povo teve medo da voz de Deus. Conta-se, alguns comentaristas e estudiosos diz que nesse momento que Deus ele começa a falar, é como se a alma dessas pessoas que estavam, é como se elas tivessem saindo para fora do corpo, ou quase que acontecendo um arrebatamento, de tão poderoso e sobrenatural que aconteceu nesse evento aqui que Moisés recebeu os mandamentos. Moisés ele teve que interceder a Deus pelo povo.
por causa de um evento poderoso que estava acontecendo aqui. Não conseguia conter. Você já pensou? Uma manifestação de Deus, a presença de Deus era tanta que a alma deles, o ser deles, estava saindo para fora do corpo. Conta-se alguns comentaristas estudiosos falam sobre isso. Um ato, algo que aconteceu sobrenatural. E a voz que eles ouviram de Deus fazia com que isso acontecesse dentro deles, de quase que ser arrebatados. A parte do ser espiritual sendo tirado da parte material. Moisés intercede junto a Deus. Você já parou para pensar que evento poderoso isso? E o temor deles, eles estremeciam quando vinham a voz de Deus. Estremeciam. Porque essa voz que falou com eles no Sinai é a mesma voz que falou com Adão no Éden. A mesma voz. A voz onde Deus ele visitava na viração do dia, Deus visitava Adão, Deus visitava Eva. É a mesma voz. A mesma voz. Que depois do pecado de Adão, do pecado de Eva, ele se escondeu, ele teve medo. Se esconderam. Porque a voz de Deus fez com que eles se escondessem. E quando nós olhamos para o evento do Sinai, a mesma coisa. Eles temeram a voz de Deus. Fala tu conosco, Moisés. Mas não fala o Senhor. Só que essa mesma voz que falou com Adão, que ele se escondeu, e essa mesma voz que falou com o povo no Sinai, que eles também temeram, tiveram medo, foi a mesma voz que falou em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. A mesma voz. Só que essa voz de Deus, ela se materializa. Consegue entender? Como ela se materializa? Em línguas de fogo. É uma voz que se materializa. Quando essa voz se materializou em línguas de fogo, pousou-se sobre a cabeça daquelas pessoas, sobre aquelas pessoas que ali estavam, e elas foram cheias do Espírito de Deus. Mas por que essas pessoas não temeram, ou não tiveram medo como Adão, como o povo no Sinai? Por que essas pessoas agora não correram, não tiveram medo? Por quê? Por quê? Por causa de uma pessoa. Jesus. Jesus preparou tudo. Eu vou, mas eu enviarei outro, igual a mim. Ficai em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. E quando o evento de Pentecostes, quando eles estão ali reunidos orando, 120, né? 120 pessoas. E eles receberam esse algo sobrenatural de Deus, essa língua, ou seja, essa voz materializada. Eles são cheios. E a Bíblia fala que eles começaram a falar em outras línguas, idiomas. Tinha várias nações ali.
várias pessoas, vários judeus espalhados que vinham para a festa das semanas, ou da colheita, de Pentecostes, vinha para Jerusalém, para comemorar, para ofertar, para entregar suas primícias. E ali houve o mesmo evento que aconteceu no Sinai. Só que agora, esse evento que aconteceu em Atos dos Apóstolos, eu não estou falando que é diferente, mas ele trouxe um entendimento. Porque aquilo que era escrito agora, em pedras, estava sendo escrito num coração de carne. Abra sua Bíblia comigo, para mim não ficar só falando aqui. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo... Primeiro abra em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios 3. Diz assim, versículo 6 a seguir: o qual também nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Mas se a ministração da morte escrita é gravada em pedras, era gloriosa de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando. Como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Então, aquilo que estava sendo escrito nas pedras lá, houve algo sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus. Imagina, Paulo agora está falando agora do Espírito, que é a mesma palavra, mas agora uma palavra que ela não está externamente, não é fora, mas é uma palavra que agora ela se tornou realidade aqui dentro, escrita aqui dentro. É isso que Paulo está falando. Abra comigo Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31. Versículo 32. Diz assim: não conforme o pacto que eu fiz com os seus pais, no dia em que eu tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Portanto, eles quebraram meu pacto, embora eu tenha desposado, diz o Senhor. Porém este será o pacto que eu farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei minha lei no seu íntimo e escreverei nos seus corações, e sereis o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora que o casamento estava sendo um casamento renovando uma aliança. Agora não mais aqui fora, só de ver, mas agora de viver aqui dentro. O Espírito do Eterno, o Espírito de Deus fazendo parte de nós, sendo escrito aqui dentro, toda a lei. Então eu não preciso, eu posso fazer isso? Se eu fazer isso, é pecado? Se eu correr aqui e eu falar isso, é pecado? Se eu comer isso, é pecado?
Se eu comprar isso é pecado? O que o Espírito que está dentro de você está dizendo? E tudo que o Espírito fala dentro de você tem que estar de acordo com o que está aqui. Porque ele não vai contra aquilo que está escrito aqui. Amém? Estão comigo? Estão entendendo? Glória a Deus, estão conseguindo assimilar? O Espírito aqui dentro de nós. Olha o que Jeremias está falando. Porém, esse será o sinal, pacto que eu farei com a casa de Israel. Depois, aqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei a minha lei. Esta palavra. Eu colocarei. Aquilo que Moisés recebeu para fora, aquilo que ele trouxe e mostrou e leu e falou para vocês, que vocês tiveram acesso, leram. Houve um Pentecoste, houve um mover sobrenatural de Deus, houve algo sobrenatural. Agora tudo isso agora vai ser colocado dentro de vocês. Quem assistiu aquele filme, o livro de Eli? Quem assistiu? Agora nós estamos se tornando cartas vivas. Cartas vivas. Porque cada um que olhar para nós agora deveria olhar para nós e ver a própria palavra. Eu estava agora há pouco tempo falando com o Senhor. E o Senhor disse, sabe por que muitos têm dificuldade de memorizar a palavra? Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de entender a palavra? Eu falei, por que, Senhor? O Senhor disse, porque não praticam. Porque quanto mais eu leio e eu começo a praticar aquilo que eu leio, isso vai ficando, tomando parte de mim. Ele vai fazendo com que, é que nem você dirigir carro. Você quem é motorista aqui? Quando você vai dirigir, você olha para trocar de marcha? Hã? Olha. No começo era assim, não era? Olhava. Onde que é a ré mesmo? E agora? Agora não, agora já é automático. Já faz parte de você. E a palavra, ela é assim. Quanto mais eu leio e eu a pratico, eu coloco em prática, isso vai fazendo parte de mim. Eu posso até não falar como está, vírgulas, ponto e detalhes, mas eu sei que aquilo que eu estou falando está coerente com a palavra de Deus, porque eu estou vivendo ela. Então muitos têm dificuldade de decorar, ou seja, de memorizar, de entender a palavra porque não pratica. Por que Jesus, ele era a palavra, ele era o verbo? Por que ele se tornou o verbo encarnado? Por que ele se tornou a palavra encarnada? Porque ele vivia, porque ele praticava. Ele se tornou a palavra. Se eu estou lendo a palavra de Deus e eu leio sobre perdão, eu posso falar sobre perdão. Eu posso pesquisar sobre perdão. Mas eu não vivo e eu não pratico, eu vou esquecer isso. Eu não sei onde está escrito. Eu sei que alguém falou. Mas quando eu vivo perdão e eu pratico isso, eu começo a me tornar uma pessoa misericordiosa.
perdoadora. Então nós não conseguimos decorar, ou memorizar, ou entender a palavra, porque nós não praticamos. Se praticamos, pouco. Muito pouco. Agora, quanto mais eu leio, quanto mais eu praticar isso, mais essa palavra vai fazer parte de mim, que vai ser automático. Eu não vou mentir porque a palavra diz, só porque a palavra diz. Não, eu não vou mentir porque isso já faz parte de mim, está escrito dentro de mim. Mentira é algo que não está de acordo com um princípio do reino de Deus. Isso não faz parte da minha natureza. Amém? Eu lembro que algumas pessoas falavam, no início da minha fé, eles diziam assim: bebe, mas você bebia? Falei, pois é, eu bebia. Mas beba, você não está com vontade? Está calor? Falei, não estou com vontade. E começava a insistir, mas por quê? Porque chegou um ponto que eu disse, porque não faz parte da minha natureza mais. Isso já não faz parte da minha natureza. Isso já não me cai bem. Consegue entender? Tem coisas que você praticava anos atrás, ou dias atrás, algum tempo atrás, que você consegue praticar hoje. Sim ou não? Por quê? Porque não faz parte da tua natureza. Não faz parte. Está escrito aqui dentro. Quando cai alguma coisa diferente aqui dentro, cai aqui dentro de mim. E diz, não, isso não corresponde com aquilo que está escrito aqui dentro de mim. Não está batendo. Não é coerente. Consegue entender? E nós vamos crescendo, amadurecendo, se desenvolvendo em Deus dia após dia. Quando nós começamos a entender e viver isso que Jeremias está falando. Nós carregamos aqui dentro algo mais precioso do mundo. A lei de Deus escrita dentro de nós. Quando eu recebo essa lei, pastor? Quando eu me entrego ao Senhor. Quando Ele passa a ser Senhor da minha vida. Não só Salvador. Quando Ele passa a ser Senhor da minha vida. Isso vai sendo escrito dentro. E olhe que tem coisas que você talvez nem leu na Bíblia. Mas quando você nunca ouviu ninguém pregar. Talvez você nunca estudou sobre isso. Mas quando você tem que tomar uma decisão ou praticar alguma coisa que você observa, não, isso não está me cheirando bem. Aí passa alguns dias, alguém vai pregar, ou você leu na Bíblia, ou durante a tua oração você leu, aí você tem uma referência. Rapaz, olha só. Bem que eu estava sentindo isso, ou algo que estava me falando aqui dentro, que não era para mim fazer isso, e olha o que a palavra está falando, olha o que o pastor disse lá na pregação, olha o que Deus falou para mim na oração. Mas por que acontece isso? Por causa da sede e a vontade de estar sempre buscando algo novo no Senhor. Eu quero entender, eu quero me desenvolver, Senhor. Eu quero crescer. Mas esse crescimento não é um crescimento fora. Aqui, para cima, para os lados, para frente. Esse crescimento é aqui dentro. É um crescimento aqui dentro. Sabe, tem coisas que já não faz mais sentido nós estarmos fazendo. Não faz. Sabe, e ainda a gente conversa com pessoas que elas não entenderam ainda. Elas querem saber o limite. Aqui é o limite.
Então elas querem saber o que pode praticar. Por quê? Porque elas querem andar no limite, na beira. Deixa eu falar uma coisa para você. Renunciar, irmãos, ou seja, deixar o pecado, para alguns não é tão difícil assim. Largar o vício, largar a prostituição, largar a mentira, o roubo, a fofoca. Talvez para alguns não é difícil, porque já venceram. Mas sabe o que é o mais difícil, irmãos? É renunciar àquilo que é permitido, aquilo que te convém, aquilo que a palavra ela se cala e ela deixa para que você tome a decisão, que você não vê. Tentei versículos, já pesquisei, já corri atrás. E aí, pastor, como é que faz daí? Não, mas a palavra não fala isso, então eu posso praticar. Deixa eu falar uma coisa para você que você nunca mais vai esquecer. Aquilo que for contra a natureza daquilo que você está gerando do céu dentro de você é pecado. Está matando o que está sendo gerado dentro de você. Aquilo que te rouba do propósito, aquilo que está tirando você fora do foco, daquilo que você foi designado por Deus para fazer, é pecado. Pecado, pastor? O que é a palavra pecado? Errar o alvo, sair do objetivo, sair do foco, sair da missão, sair do lugar para onde você tem que ir. Amém? Consegue entender? Aquilo que tira você do foco, aquilo que tira você do objetivo, daquilo que você foi designado por Deus para fazer, é pecado. Porque pecado é errar o alvo, tirar fora de rota. E essa lei escrita dentro de nós, dificilmente nós vamos conseguir ouvir se nós não estivermos sensíveis à voz de Deus. Dificilmente. Se eu estou ocupado, atarefado com tantas e tantas coisas, eu não vou conseguir ouvir. Eu vou praticando, eu vou fazendo, eu vou praticando, eu vou fazendo, eu vou praticando, eu vou fazendo. Vai vivendo. E o pior, seguindo o exemplo de outros. Ah, mas todo mundo faz. Mas o fulano faz. O ciclano faz. Todo mundo vive assim. Mas não é a referência, eu já falei isso, a referência não é todo mundo. A nossa referência não é todo mundo. Se a nossa referência for todo mundo, nós estamos perdidos, irmãos. Se a nossa referência é todo mundo, nós estamos perdidos. A nossa referência é Jesus. E ele dá um exemplo disso dizendo: eu faço aquilo que vejo meu Pai fazer. Essa é a referência. Se a sua referência é todo mundo, então você só está existindo e só está passando vida, gastando tempo de vida. Perdido. Mas se a tua referência é o Senhor e você sabe por que você está aqui, ontem eu falei sobre a oração de Jesus. Ele não começa pedindo pelas necessidades. Como é a sua oração? Quando você começa a orar, é pedindo pelas necessidades?
é pedindo pelo alimento, é intercedendo pelas pessoas. O começo da oração de Jesus não é assim. O começo da oração de Jesus é: santificado seja o teu nome. Ele santifica, ele exalta, ele glorifica o nome do Pai. Primeira parte da oração dele. A segunda parte da oração dele diz: venha a nós o vosso reino. Ele se preocupa com aquilo que está no coração do Pai. Qual é a missão sua hoje, papai? O que eu preciso fazer? Qual lugar que o Senhor quer que eu vá? O que tu queres que eu fale? Segunda parte da oração de Jesus, ele se preocupa com aquilo que está no coração do Pai. E somente na terceira parte da oração de Jesus que ele pede pelas necessidades. Na quarta parte da oração de Jesus, ele exerce o perdão. Ele fala sobre perdão, para receber o direito de ser perdoado. E na última parte da oração de Jesus, ele fala: guarda-nos da tentação, livra-nos do mal. Ou seja, tira tudo aquilo que tenta me tirar do foco e da missão, daquilo que o Senhor tem que cumprir através da minha vida. Me guarda disso, me livra disso. E essa palavra, eu queria que você pensasse, levar você a refletir um pouquinho sobre isso. Abra comigo Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26. Diz assim: um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Por que foi escrito em pedras? Por causa do coração, simboliza o coração duro. Mas agora aquilo que estava sendo escrito em pedras seria escrito agora em carne. O Espírito de Deus passaria a fazer parte de nós. E toda lei, ou seja, toda palavra, toda a escritura estaria aqui dentro. Nós temos o costume, ou nós temos uma direção, não digo um costume, mas uma direção do Senhor, quando as pessoas vêm e perguntam: pastor, eu vou para tal lugar, eu quero fazer isso, tal e isso. Nós falamos assim: o que o Senhor disse para você? O que o Senhor está falando para você? Alguns dizem assim: ele não falou nada. Mas então pergunte para ele: o que ele está dizendo para você? Ele disse que eu tenho que fazer isso. Então, se ele disse, quem sou eu para dizer não vá? Não faça? Então a pergunta nunca é, ou seja, nós nunca levamos as pessoas a se prenderem à pessoa, ao homem, mas levamos ela para o Senhor. Pergunta para ele: o que ele está dizendo? Ele habita em você, ele mora em você, ele está aí dentro de você. O que ele está dizendo para você fazer? É para você fazer? É para você tomar essa decisão? É para você fazer essa escolha? Porque ele habita dentro de nós. Mas alguns querem uma resposta pronta. Sabe por que muitos querem resposta pronta? Porque se der errado, daí volta e diz assim: mas foi de você que me disse que era para fazer assim. Muitos querem resposta pronta. Querem que os homens dêem resposta pronta. Para que se der errado, voltar e dizer assim: mas foi você. Geração de Adão, transferência de culpa.
transferindo culpa, transferindo culpa, transferindo culpa. Quem foi? O que aconteceu, Adão? Foi a mulher que tu me destes. O que aconteceu, Eva? Foi a serpente. E ali veio transferência de culpa, um transferindo a culpa para o outro até os dias de hoje, procurando um culpado. Procurando sempre o culpado. Eu estou nessa desgraça da minha vida por causa de fulano, por causa de fulana. Mas nunca olha para dentro de si e diz assim: poxa, agora eu preciso mudar. Espírito do Senhor, diz para mim o que tem de errado, o que eu preciso mudar aqui dentro. E aí ele começa a nos confrontar e dizer: você é muito orgulhoso, você é muito orgulhosa. Você precisa ser humilde. Você precisa até ir até aquela pessoa e pedir perdão. Você já viu, irmãos, que é difícil você aconselhar pessoas que se justificam? Difícil, irmão. Muito difícil. Difícil. Quem já aconselhou pessoas que se justificam? É difícil. Tudo que você vai aconselhar, ou toda a direção que você vai dar, ela justifica uma coisa. Mas é por causa disso. Mas viu, então, Deus abençoe. Você não precisa de mim. Você já está perfeito. Difícil, irmão. É difícil aconselhar quem se justifica com tudo. E quem é bom de justificativa é ruim de se arrepender. Não se arrepende. Não se arrepende. Dificilmente se arrepender. Aqui dentro de nós, o Espírito do Senhor mora. E Ele nos dá a direção de todas as coisas. Todas as coisas. Eu posso até fazer errado, mas aqui dentro de mim existe uma luz que diz assim: você fez, mas você fez errado. Você não deveria fazer. Porque Ele mora aqui dentro. Quantos entregaram a vida para o Senhor aqui? Se você entregou a vida para o Senhor, você sabe o que você está fazendo, o que é correto e o que é errado. Aquilo que te leva para o propósito de Deus e aquilo que te tira fora do propósito de Deus. Você sabe disso. Você sabe. Não precisa alguém colocar a mão sobre a tua cabeça e profetizar e dizer isso para você. Não precisa você fazer campanha. Não precisa você... Não, você sabe. Mas sabe o que acontece? Às vezes, nós queremos um álibi. Alguém que concorde com as nossas feridas e as nossas mazelas. Deixa eu falar uma coisa. Nós nunca vamos alimentar a ferida. Nunca. Nós vamos estender a mão para tirar as pessoas desse lugar de ferida. Saia desse lugar. Mas é porque isso, viu? Saia desse lugar, vem para cá. Mas saia daqui, tá? Eu estou te dando a mão, saia daqui. Só que aí vai depender muito das pessoas, se elas querem isso. Porque algumas se ofendem. Por causa do orgulho. Não, mas o pastor, que nem aquela história do médico, né? Que foi lá e foram no posto de saúde. E Jesus que estava atendendo. Chegou doente lá e Jesus levanta e anda, né? Tem acho que uma história que conta assim, acho que é uma piada até, né? E perguntaram, mas e daí, como é que é ele? Como é que é esse novo médico? Que nem todo mundo. Mandou levantar e eu andar. Mas essa historinha, essa piadinha,
Vamos trazer para agora, para nós pensar um pouco. Será que todos são iguais mesmo? Será? Nem todos são iguais. Não é que porque nós entramos em alguns lugares e nos machucaram, que quer dizer que em todos os lugares que nós entramos, nós vamos ser machucados. Mas eu tenho que estar disposto a ser tratado. E aqui nós estamos saindo um pouquinho do que eu quero fechar com vocês. Abra comigo agora Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O mesmo evento que aconteceu no Sinai, o mesmo evento que acontece em Atos 2. Atos 2 diz assim: e chegando o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordamente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações sob o céu. E quando ocorreu esse estrondo, ajuntou-se uma multidão. Estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: vede, não são galileus todos esses que falam? Como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos? Nações. Conta-se que quando Moisés recebeu as leis, os mandamentos, foi escrito os mandamentos em 70 idiomas, que era a quantidade de nações que existia naquela época. E agora nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de vários lugares da terra, homens, multidões indo para este lugar. E o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, inaugurando o templo, trazendo novamente tudo isso aqui agora, aqui dentro, escrito aqui dentro. Sabe qual é o teu maior professor? Espírito Santo. Sabe qual é o melhor de todos? Espírito Santo. Espírito Santo. Sabe quem vai te capacitar a tocar? Espírito Santo. Sabe quem vai te capacitar você a ministrar, a evangelizar? Espírito Santo. O Espírito Santo. Quem foi o tutor de Paulo? Gamaliel, sim. Homem. Mas quem foi que trouxe a graça, a sabedoria para que ele escrevesse as cartas? Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor. Ele pode te capacitar. Ele pode te dar dons. O Espírito Santo do Senhor.
Tem coisas que talvez você não tenha habilidade para fazer. Você vai estudar, você vai buscar. Eu conheço pessoas que queriam falar outros idiomas. E eles falam outros idiomas, sem ter estudado em uma escola, aprendendo. Como que você consegue falar? Espírito Santo. Eu não estou falando que nós não temos que estudar, tá? Não me entendo mal. Mas o Espírito Santo é o teu maior professor. Se você agrega o estudo do que você está fazendo com o Espírito Santo do Senhor, trazendo ele, me ensina, Espírito Santo. Me ensina essa língua, me ensina esse instrumento. Me ensina esse trabalho. Sabe o que eu fazia? Eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe o que eu fazia? Quem é mecânico aqui? Tem mecânico aqui? Tem mecânicos aqui, né? Eu não entendo muito de mecânica industrial. Mas sabe o que eu fazia? Minha área era outra, mas eu chegava e eu não entendia e não funcionava. Alguns maquinários. Falei, mas não vai, peça não tem. Eu chegava, eu colocava a mão e dizia assim: Espírito Santo, Tu és o mecânico dos mecânicos. Arruma essa máquina, traz uma luz. Passava um tempo, a máquina começava a funcionar, arrumava uma peça, ou vinha outra coisa. Não, era só esse aqui que estava faltando, arrumava. Era assim. Claro que se alguém vê a gente fazendo isso, né? Quantos já oraram pelo bujão de gás? A gente vê testemunho, não tinha gás. Gasolina. Jesus aumenta, Senhor. Aumenta. Coloca combustível. Pode acontecer sim ou não? Pode. Pode acontecer. E Ele faz parte de mim, faz parte de você. Está aqui, aqui, ó. Com tudo isso aqui agora. Nós temos acesso a toda a Escritura agora. Toda a Escritura. Toda a palavra. Mas o que vai acontecer quando eu começo a ler ela? Ela vai começar a fazer parte de mim. Ela vai começar aquilo que está aqui dentro, já aqui dentro de mim, ela vai começar a tomar forma. Está aí dentro. Mas agora quando eu começo a ler e eu começo a praticar, ela vai tomando forma. E eu vou me moldando. E nós vamos ser como cartas vivas. As pessoas vão olhar para nós e vão ver isso. Não vai ser preciso nós pregarmos mais com a fala. Talvez. Vamos pregar através das pessoas olhando para nós e sendo impactados por aquilo que nós vivemos, não por aquilo que nós falamos. Elas serão tocadas por aquilo que nós vivemos. Eu sentei do lado daquele irmão, eu sentei do lado daquela irmã, eu fui caminhar com ele, eu fui conversar com ele. Ele não falou nada, ele só me disse bom dia. Ele contou algo assim sobre a família dele, mas eu não sei, algo diferente na vida dele me atraiu. Por quê? Porque isso que está aqui dentro começou a ser mostrado para fora. As pessoas vendo o Senhor em nós. Isso aqui, ó. Pode se decorar versículo, pode entender tudo, achar aqui, qualquer lugar, folhear bem as Escrituras, mas se isso não está me tornando uma pessoa diferente, mudando minha natureza, de nada adianta, irmãos. De nada adianta. Agora, se isso aqui que eu leio está mudando aqui dentro de mim,
está mudando a minha natureza, me transformando. Alguma coisa está acontecendo. Amém? Glória a Deus. Então queria fazer trazer essa palavra para você, essa noite, fazendo esse comparativo de Êxodo 19 com Atos capítulo 2. O mesmo evento que aconteceu em Êxodo, o mesmo evento que acontece em Atos. Em Êxodo foi escrito em pedras. Em Atos foi escrito no nosso coração. Em Êxodo, a peregrinação, Páscoa, formação do povo judeu, entrega dos mandamentos, revelação de Deus para o povo judeu, festa dos tabernáculos, a redenção de Deus. E para nós fecharmos aqui agora, depois nós viemos, ou seja, as nações vieram caminhando novamente no pecado, se desenvolvendo no pecado, se tornando o próprio pecado, vindo, chegaram aonde? Na cruz de Cristo, aonde Deus zera novamente. Assim como aconteceu na entrega dos mandamentos, agora acontece também na cruz do Calvário. Zerou-se por causa do sacrifício de Cristo. Fomos perdoados. Mas isso agora, porque Ele pagou o preço por mim, pelo meu pecado, não quer dizer agora que eu estou livre. Estamos zerados. Agora nós precisamos o quê? 0 a 0. O que é 0 a 0 para você? É empatado. Então agora eu preciso o que agora? Me desenvolver. O preço que foi pago por mim zerou a nossa conta. A dívida que era contra nós, Colossenses 2,14, se não me falha a memória, foi rasgada, foi pago, zerado, não temos dívida. Mas então agora eu não preciso fazer nada? Não, agora você precisa se desenvolver. A tua salvação é como se Deus ele pegasse a carteira de habilitação, você podia dirigir. Foi cassado a sua carteira. Por causa do pecado. Sabe o que Jesus fez? Jesus pegou a carteira da mão do diabo e disse: agora você pode dirigir. Eu paguei o preço. Governe sobre as regiões da terra. Manifeste a glória do Pai. Venha com o reino. Manifesta o reino de Deus. Pai, venha com o teu reino nesse lugar. Venha com o teu reino nessa cidade. Venha com o teu reino nesta casa. Ele habilitou você novamente. Amém? Só que tem muita gente que está com a carteira de motorista na mão, mas está guardado, não dirige. Conhece? Quem tem carteira de motorista não dirige? Assim são muitas pessoas que receberam a salvação e não estão dirigindo. Estão empatados. Parados. Recebeu novamente a habilitação para governar com o Pai, para manifestar o reino de Deus, mas estão com ela guardada. Se coloca em pé. Aleluia. Pode ficar no seu lugar para não vir para frente, mas queria que você parasse agora. Pensasse um pouquinho sobre tudo que nós falamos. Retenha no seu coração aquilo que Deus falou com você nessa noite. O Espírito Santo habita em você.
Toda a palavra de Deus está escrito aí dentro. Toda a palavra de Deus está escrito aí dentro. Você tem um professor e o professor é Espírito Santo. Está escrito dentro de você. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Você sabe. Você sabe o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Você sabe o que você tem que fazer. Aí dentro de você o Espírito do Senhor fala com você. Você sabe o que você tem que fazer. Não importa o que as pessoas pensam de você. Se importe com o que Deus pensa de você. Se importe como Ele olha para você. Ele é teu Pai. Você não é um acidente do acaso. Ele ama você. É por isso que Ele entregou o Filho dele no seu lugar, no meu lugar. Vamos adorar um pouquinho. Ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo ama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos. Vamos chegar no Espírito Santo. Não apague a chama do Espírito. Não apague a chama do Espírito. Ele habita em você. Ele habita em você. Ele trouxe a lei de Deus. Ele trouxe a palavra de Deus e escreveu dentro de você. Aleluia. Fazer quando
você. Já vamos voltar a adorar mais um pouquinho. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 14 diz assim: a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo, e seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse mesmo fogo, essa mesma língua de fogo que repousou sobre aquelas pessoas em Pentecostes, agora, quando João tem uma visão de Jesus, ele olha para os olhos de Jesus, ele vê os olhos de Jesus como chama de fogo. Não é como no filme que nós vemos um foguinho só. Sabe o que João estava vendo? João, os nossos olhos são a janela da alma. Todos os nossos sentidos no corpo, janelas. Quando João olhou para Jesus, os olhos de Jesus, João olhou para dentro de Jesus. Todo o ser de Jesus como fogo, incendiando. Nós recebemos essa porção quando você foi batizado com o Espírito Santo, quando você foi revestido dele, quando você foi revestido deste poder sobrenatural de Deus. Essa chama ficou dentro de você. Agora, há poucas semanas atrás, o pastor Anderson pregou e falou para nós não extinguir, para nós não apagar o fogo do Espírito. E agora, essas línguas de fogo que pousaram sobre aqueles homens, que estão sobre a nossa vida, que estava sobre a vida de Jesus, que João teve a visão agora. Sabe que a mensagem que isso está trazendo para nós? Que todo o nosso ser, toda a nossa alma tem que estar em chamas, queimando por dentro. Queimando por dentro. Talvez eu estou falando para algumas que essa chama hoje está se apagando, mas existe uma brasa aí dentro. Existe uma brasa aí dentro. E agora eu queria que você desse a liberdade e pedisse para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Me incendeia por dentro. Me incendeia por dentro. Eu quero isso. Eu quero ser incendiado por dentro. Eu não quero que a minha segunda-feira, que meu amanhã, que depois que eu sair desse culto, continuar da mesma forma. Se eu tenho direito a isso que está sendo liberado, eu quero. Fale com Ele. Fale com Ele. Você não precisa que ninguém imponha as mãos sobre você. O Espírito do Senhor habita aí dentro de você. O Espírito do Senhor habita dentro de você. Dá liberdade para Ele. Dá liberdade para Ele. Como de fogo, e o que foi do seu trono, fumaça e nuvem de glória, fogo que vem do céu, línguas como de fogo, e o que foi do seu trono, fumaça e nuvem de glória, fogo que vem do céu. A realidade
chama, Senhor, acende. Acende a chama. Aleluia, Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Ele é teu professor. Ele é o teu professor. Aleluia. Fumaça e nuvem de glória, fogo que vem do céu, línguas como de fogo, rio que foi do seu trono. Não tenha medo da voz dele. Não se esconda da voz dele. Não se esconda da voz dele. Aleluia. Ele veio por causa de você. Ele está aqui por causa de você. Aleluia. Aleluia. Vou deixar queimar. Vou deixar queimar meu coração. Eu trouxe a lenha pro altar. Deixa queimar. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Deixar coração. Vou deixar queimar. Vou deixar queimar. Eu vou deixar queimar meu coração. Eu vou deixar queimar. Vou deixar queimar. Dá liberdade pra ele. Vou deixar Dá liberdade pra ele. coração. Diga, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Quero mais. Mais. Dentro pra fora, Oh. vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Aleluia. Aleluia. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Até me consumir. Vem e beija-me com
meu coração. Aleluia, aleluia. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, Pai, nessa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu de estar aqui. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão nos assistindo. Pai, que o Senhor venha pegando eles por dentro, que a chama não venha se apagar, não venha se apagar, que nós não venhamos ter medo da sua voz, mas nós venhamos se relacionar, discernir a sua voz e se relacionar com o Senhor. O Senhor sempre nos procurou, o Senhor sempre teve a fim de nós, de se relacionar conosco, mas nós abandonamos muitas vezes, viramos as costas. Nos perdoa, papai, perdoa. Somos muito distraídos com aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, dia a dia, que nós esquecemos de ter um tempo com o Senhor. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, nos perdoa. Nós queremos ter relacionamento profundo com o Senhor, relacionamento profundo com o Senhor. O Senhor habita, o Senhor habita, o Senhor mora dentro de nós. A tua lei, a tua palavra está escrito dentro de nós. Por mais que nós não tenhamos acesso muitas vezes às Escrituras, o Senhor nos revela o que é certo e o que é errado. E nós muitas vezes escolhemos o errado, pecamos, erramos o alvo, saímos do propósito. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, nos ajuda a ser semelhante ao Senhor Jesus, ao Yeshua judeu, aquele que morreu por mim, aquele que morreu por nós, se entregou por nós, para que nós não viéssemos ter medo da sua voz, para que nós não viéssemos correr da sua voz, assim como Adão fez, mas ele nos ensinou a ouvir a sua voz, que o papai é bom, que o papai é bom, que o papai nos ama. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos nessa noite. Que essa semana venha a ser uma semana intensa de relacionamento com o Senhor. Que o Senhor se revele através de sonhos, visões. No trabalho, que o Senhor apareça, se revele através de nós, as pessoas que fazem parte da nossa vida cotidiana, se revele através de nós, que essa chama não se apague, mas ela aumente, ela continue aumentando, nós venhamos ser incendiados, nossa alma, o nosso ser venha a ser incendiado pela tua presença, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Então, só reforçando os avisos, aqueles que forem participar do culto final de semana, Santa Ceia no sábado às 8 horas, Santa Ceia no domingo às 9h30 e Santa Ceia no domingo às 19 horas. 3 vezes nós vamos estar servindo a Santa Ceia semana que vem. E quarta agora, nós temos uma palavra direcionada sobre descobrindo o seu propósito. Então, quem quiser participar, procura a pastora Rafaela, está anotando ali. E domingo nós vamos também dar continuidade nessa palavra. Então não falte, você que quer participar. Nós vamos estar falando sobre isso. Por que você nasceu? Por que você está aqui? Qual é a sua missão? Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos dizem amém. Paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.